Louvado seja Deus. Vamos no livro de Atos, irmãos. Momento da exposição bíblica. Abram lá em Atos, capítulo 3. Atos 3. Hoje eu pregarei aos irmãos dos versos 17 a 23, e que Deus nos abençoe, nesses poucos versos, e que possamos principalmente entender a palavra de Deus com disposição de coração, não apenas como ouvintes. Vamos ler a primeira leitura aqui, geralzona, junto com a igreja. Os irmãos leiam nas suas Bíblias. Eu leio aqui na King James. O verso 17 a 23 diz o seguinte, a palavra de Deus. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isto, como fez também os vossos governantes. Mas estas coisas que Deus pronunciou pela boca de todos os seus profetas, que Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Verso 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim venha da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado. Verso 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. 22. Pois na verdade Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta, dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis e a todas as coisas que ele vos disser. Verso 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Até aqui. Vamos orar? Santo Deus e Pai, pedimos ao Senhor neste momento que a pregação do teu servo aqui, o apóstolo Pedro, nos sirva aqui, Deus. Pois são palavras inspiradas. São palavras, Deus, que nos traz a um chamamento, a um arrependimento genuíno. Que o Senhor salve os perdidos também ao ouvirem essa mensagem. Ó Senhor Deus, que possamos entender cada ponto aqui da pregação genuína do Evangelho. Pois Pedro está pregando Cristo e este crucificado, ó Senhor, morto por este povo. Mas que os fins, Deus das coisas, a esperança ainda existe, Senhor. Tanto para esses que crucificaram, tanto para que hoje aqueles que negam a Jesus possam ser salvos. Então que o Senhor comunique, Deus, essa salvação, soberanamente, a salvação para os ouvintes, Pai de amor. E a nós, Deus, como igreja, como aqueles que já creem em Cristo, que o Senhor aumente o nosso amor por Cristo, ao Evangelho, que o Senhor cada vez mais nos fortaleça. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Então, Lucas, estamos aqui nos relatos de Lucas, e o capítulo 3 de Pedro é justamente após aquela pregação gloriosa de Pedro em Pentecoste, explicando o que realmente aconteceu naquele estrondo, daquele vento impetuoso, e que trouxe ali algumas capacitações para os apóstolos, falando em outros idiomas, e as pessoas, o que está acontecendo? E Pedro passa a explicar o que estava acontecendo. E de que forma que ele explica? Citando Salmos 16, citando Joel capítulo 2, citando também o Salmo 110, sobre Cristo estar assentado à destra de Deus Pai. E naquele dia 3.000 almas foram acrescidas na igreja do Senhor. Nós vimos no final do capítulo 2 qual foi a resultante desta pregação, a qual eles continuaram firmemente, lá no verso 42, na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
e eles andavam em temor, dividiam todos os seus bens, eram unânimes em tudo, e assim eles caminhavam juntos. Essa é a resultante, né, da pregação do Evangelho, que salva os pecadores perdidos. No capítulo 3, nós temos como se fosse uma réplica do capítulo 2, porém com situações diferentes. Nós temos mais uma manifestação do Espírito Santo na cura daquele coxo. Nós temos um ato que trouxe grande espanto e questionamentos para as pessoas que ficaram curiosas, vieram rápido para perguntar a Pedro: o que é isso? E Pedro começa a explicar, mas sempre visando a pregação do Evangelho. E nós estamos aqui já realmente no final, né, onde ele já expôs a esses homens que eles crucificaram a Cristo. Que este milagre, na verdade, está embasado desde os pais, nosso pai Abraão, embasado nas Escrituras, embasado no Antigo Testamento. Pedro fala dos servos sofredores, estão lembrados? Semana passada. E isso falando que para aqueles homens que estavam ali admirados com a cura deste ex-coxo, era algo que já era predito nas próprias Escrituras. E que não era de motivo de surpresa, pois essa é a ação de Cristo nas nossas vidas, que nos restaura, que pega todo o nosso ser que está definhando em pecado e nos traz para a vida. Então Pedro embasa todo o seu discurso com as Escrituras. E hoje não será diferente. Porque ele citará o servo Moisés. Ele citará Deuteronômio capítulo 18. Pedro faz aqui, amados, uma explicação dos acontecimentos práticos à luz das Escrituras. Isso que é impressionante. Como Pedro agora está manuseando muito bem a palavra de Deus. Aquele homem, talvez um pouco chucro, um pescador bruto, hoje aqui nós já podemos ver uma joia já muito mais refinada, capacitada pelo Espírito Santo. Eu não destacaria que a sombra de Pedro curava. Isso ocorria. Mas eu destaco agora a habilidade que este homem tem de aplicar as Escrituras do Antigo Testamento nos ocorridos contemporâneos. Como que esse homem que não entendia quando Jesus falava sobre o fermento dos fariseus e eles perguntando se era porque eles não haviam levado pão. Agora ele pega os salmos e fala e explica e cita e fala quando se cumpriu e quando não se cumpriu. Este homem foi totalmente revestido de poder que veio do alto. Ele agora é uma testemunha viva de Cristo. O cerne do livro de Atos é esse, meus irmãos. A pregação com conteúdo do Evangelho. Usar uma teologia bíblica. Vocês percebem que Pedro tem enredo nas Escrituras agora. O Antigo Testamento é totalmente aplicável. É totalmente inspirado pelo Santo Espírito. Não é algo descartado como muitos crentes hoje em dia dizem. Pedro, então, amados, prega novamente. Prega cristologia, explica detalhadamente o que está ocorrendo. E aí entramos no texto. Aonde agora, mais uma vez, ele exige uma resposta do povo. Ele cobra uma resposta mediante a pregação. E nós, amados, também devemos oferecer respostas a todas as pregações a qual ouvimos. E eu tenho por certo que todo pregador fiel às Escrituras devem colocar perguntas para os irmãos no meio da pregação. E nós, irmãos? O que nos resta? Como foi pregado de Ló pela manhã? E você? Nesta situação? E as suas decisões? Deve exigir a pregação cristocêntrica, a resposta do seu povo, resposta dos ouvintes. E é o que nós veremos agora, a partir do verso 17. E olha só como que ele abre o verso 17. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Se nós pegarmos, amados,
o que ele está se referindo, ele disse exatamente no verso, principalmente 14, quando ele fala: mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que fosse concedido um assassino, ou seja, solto o homicida Barrabás, e mostrando as obras daquele povo, o que aquele povo fez. No verso 15 ele diz: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. O verso 17 tem conexão com esses atos pecaminosos, terríveis, que agora exigem uma resposta. E Pedro então diz: agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também vossas autoridades. Vamos por partes então. Agora, irmãos. Ele chama, primeiramente, eles de irmãos, e ele vem fazendo isso. Falando: varões israelitas, irmãos, né? Pessoas de mesma nacionalidade. Ele está falando a judeus aqui. Ele está pregando ao povo a qual Jesus veio inicialmente. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. É justamente esse povo a qual Pedro agora está pregando. E assim eles eram segundo a carne. E para testemunhar, também ele chama de irmãos, para testemunhar o seu amor, a sua afeição por eles. Agora, neste tempo, Pedro se prepara para falar sobre a atual situação desses pecadores. Ele está prestes a falar sobre a esperança do arrependimento em Cristo. E ele traz uma noção de tempo para este arrependimento. Porque o ponto principal dessa exortação de Pedro, irmãos, é chamá-los ao arrependimento. E quando que ele coloca que deve ocorrer este arrependimento? Ele diz: agora. Agora, irmãos. Inicialmente falando: eu sei que o fizestes por ignorância. Mas nós devemos lembrar as palavras de Paulo em 2 Coríntios 6:2, quando ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-vos que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora, irmãos, ouçam-me. Pedro está dizendo, trazendo um caráter de urgência, trazendo um caráter de extrema urgência. E ele diz algo que nos chama atenção: esses homens fizeram por ignorância. Ele diz que esses homens entregaram Jesus nas mãos de Pilatos, negaram que ele fosse o Messias, eles preferiram um assassino e mataram o príncipe da vida, como Pedro já expôs. E depois de explicar os acontecimentos de um passado recente, ou seja, eram imagens que estavam vivas na mente desses judeus, conhecidos de cada um dos ouvintes dentre o público de Pedro, ele se volta para a presente situação. E em tom gentil, ele está na realidade perguntando: o que devemos fazer em relação ao nosso pecado? Porque o povo o procura para receber orientação. Pedro tem perfeita oportunidade de levá-los ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Amados, algo que nos chama a atenção primeiramente aqui, eu destacando, muito provavelmente os teólogos vão dizer que muitos do que estavam recentemente presentes na crucificação de Cristo. Porque se passaram quanto tempo da crucificação, da morte de Cristo até Pentecoste? 50 dias. Recente. Muitos, se não todos, que estavam naquela multidão lá: crucifica-o! Crucifica-o! Está aqui agora ouvindo Pedro. É algo recente, fresco na mente. E nós vemos um caráter piedoso de Pedro aqui. Por quê? Pedro tinha grandes afetos por Cristo, assim como todo crente tem grandes afetos por Cristo. E em momento algum Pedro esboça aqui raiva, ressentimento do povo. Primeiro porque ele chama irmãos. Claro que isso em uma nacionalidade, mas também como uma maneira carinhosa de chamá-los. Pedro aqui se mostra
como se importando com a alma dessas pessoas. Porque muitos aqui poderiam falar, não, eu sei, todo mundo aí já crucificou o próprio Cristo, negou a Cristo. O que eu vou pregar para esse povo aí? Eles mataram o próprio, ele veio, ele próprio pregou e eles recusaram a mensagem. Mas Pedro não desiste deles. E como o nosso irmão Gessé pregou, eles iam todos os dias na oração, com o intuito de pregar o evangelho para esse povo. Isso aqui, amado, me confronta. Isso aqui me mostra que o tempo da salvação, sendo agora, também está para a minha disposição agora de pregar para aquele que rejeitou a mensagem ontem. Para aquele que continua com o coração endurecido há minutos atrás. E nós temos uma forte tendência de falar, eu já preguei o evangelho para eles. Ele não quer saber de nada, não. Deixa para lá, vou gastar vela com o defunto errado, não tem esse ditado? Eu vou ficar aí falando, ele não quer saber de nada, deixa para lá. Olha quem os ouvintes de Pedro. Olha o ato que esses homens fizeram e participaram. E mesmo assim, Pedro, como um judeu, como um discípulo genuíno de Cristo, cheio de amor por Cristo, ele olha para essas pessoas com misericórdia. Se você desistiu de pregar o evangelho para algum familiar seu, para alguma pessoa que já negou o evangelho para você, o que te falta é misericórdia no seu coração. Porque assim como o sol se pôs e nasceu de novo, você tem mais uma oportunidade de pregar o evangelho para que a salvação ocorra hoje. E nunca desistirmos. Porque se desistirmos dessas pessoas, estamos desistindo do poder do evangelho e do perdão daquela cruz. Pedro continua. Ele olha com misericórdia. E ele diz que esses homens agiram por ignorância. Como um pastor, ele admite que seus ouvintes, a quem se dirige como irmãos, cometeram um crime na ignorância. Pecaram involuntariamente, sendo levados por um espírito de turba que os fez gritar, crucifica-o. Se tivessem pecado desafiadoramente, teriam cometido o pecado de blasfêmia. Deus diz que não perdoa aquele que peca voluntariamente. Alguém peca de modo desafiante e está na realidade cometendo pecado contra o Espírito Santo. Como nós lemos em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Entretanto, o povo judeu aqui, muitos deles, pecaram involuntariamente devido à cegueira espiritual. Assim como muitos líderes que serão acrescidos aqui. Significa que outra parcela desses judeus não pecaram de maneira desafiadora, constatando os sinais e maravilhas de Cristo, sabendo nas Escrituras que aquele ali batia claramente com o que estava nos livros. Esses sim, pecaram de tal forma que não existe perdão. Mas não é o caso desses a qual Pedro se dirige. Pedro diz claramente que sabe, eu sei, meus irmãos. Eu imagino Pedro se compadecendo para ele. Eu sei, meus irmãos, o que vocês fizeram. Eu sei o que fizestes. Por ignorância. Pedro nunca estabelece aqui um olhar de julgamento. O julgamento que eu digo não é porque ele já julgou esse povo, já colocou, estabeleceu a sentença e o que eles fizeram. Mas um julgamento sem esperança. Ele agora, depois de lançar a pena, de lançar e expor a sentença desse povo, o que eles fizeram, os crimes, ele apresenta a esperança. Pedro, de maneira alguma, está amenizando o que eles fizeram. Mas ele quer dizer que Cristo pode perdoá-los. Esse povo, como muitos teólogos também dirão, amados, são ignorantes quanto às Escrituras também. Os judeus não tinham ainda percebido que Jesus de Nazaré veio a eles como seu Messias. Eles ainda não haviam entendido isso. Nem compreenderam as Escrituras ao falar de um servo sofredor.
que isto é o Messias. Até mesmo aquele etíope, em Atos capítulo 8, como veremos, ele estava lendo qual porção do Antigo Testamento? Isaías 53. E ele ainda não estava entendendo que era sobre o Messias que estava ali. Até Filipe explicar que aquele servo sofredor era o próprio Cristo que veio. Porque esse povo dependia dos saduceus. Esse povo dependia dos fariseus para interpretar a lei para eles. E o ensino desses homens era um ensino totalmente enviesado. Era um ensino totalmente nacionalista. Era um ensino totalmente distorcido das Escrituras. Tanto que Jesus, em Mateus capítulo 25, diz que eles impediam as pessoas de entrarem no reino de Deus. Por causa dos ensinos. Então essas pessoas eram ignorantes em quais níveis? De serem manipuladas como massa de manobra por muitos desses líderes e também por não serem ensinadas. E quantas pessoas se encontram nesse estado hoje em dia? Talvez o seu pai, sua mãe e seus parentes. Por não terem líderes que abram as Escrituras para eles e exponham os textos ensinando eles. Escravizando eles. Impedindo, inclusive, de conhecerem a graça salvífica contida nessas palavras. Amados, nós devemos olhar para essas pessoas com ar de misericórdia. Nós sim condenamos todos os sistemas heréticos, todas as igrejas que estão escravizando. Nós falamos sim que muitas não são nem igrejas, são sinagogas de Satanás. Mas as pessoas que estão lá carecem, amados, de misericórdia. Como esses judeus aqui. E nós estamos fazendo o quê? Falamos da CCB, falamos da Deus é Amor, falamos da Igreja Católica Romana. Mas e as pessoas? E as almas que lá estão? O que eu tenho feito por elas? Às vezes eu condeno as próprias almas conjuntamente com o sistema. E eu estou errado se eu faço isso. Eu estou pecando grandemente, ainda mais se eu conheço o poder salvífico do Evangelho. Olha para Pedro e a sua atitude aqui. E o cuidado que ele está tendo para com essas pessoas. Lucas 22, 34. Pode ir por ali. Tem as próprias palavras de Cristo. Já nos finalmente, né? Que o Evangelho de Lucas vai até o capítulo 24. Mas ali, já nos atos da crucificação, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando sortes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Nós falamos aqui da Eucaristia, dos romanistas, nós falamos de tantas coisas aqui, mas eu digo algo para os irmãos. Aquelas almas não sabem nem o que estão fazendo, irmãos. Sabe lá Nínive, quando é enviado o profeta Jonas? Deus fala para eles, não sabem discernir a mão direita da esquerda. Você teve misericórdia dessa plantinha, você se preocupou com essa plantinha, mas e aquelas almas que estão lá? E aquelas pessoas que estão lá? Que Jonas não queria pregar. Jonas não queria pregar. Nós temos que fazer mais, irmãos. Nós temos que gastar mais tempo com as pessoas que amamos. Nós temos que nos dedicar mais para que elas sejam salvas e saiam do erro. E não é porque ela recusou hoje, tenta amanhã de novo. E que se recusou de novo, vai no outro dia de novo. Não desista. Continue a pregar o Evangelho. Continue a falar. Como também ele diz às vossas autoridades.
os membros do Sinédrio, alguns deles, né? Porque muitos fizeram sabidamente o que estavam fazendo. Fizeram por inveja, né? Recusaram realmente, tendo todas as provas, tendo conhecimento das Escrituras. Eles próprios viram Cristo pregar, abrir os rolos de Isaías e citar aquilo. E ainda falaram, esse homem prega com autoridade. Esse homem entende do que está falando. Esse homem aí que ensinou letras para ele. Eles sabiam. E mesmo assim, quiseram matá-lo. Esses eu digo aos irmãos. Não existe perdão. Não existe perdão. Esses pecaram diretamente contra o Espírito Santo. Jesus fazia algo que somente o Filho de Deus poderia fazer. Eles falavam, isso é Satanás. Eles mentiam. Eles mentiam. E assim são aqueles, amados, que veem as obras de Cristo, que constatam na vida dos crentes, tem tudo. Tem Deus dando N provas para ele, na natureza, na onde que seja. E recusa. Ama a maldade. Odeia Cristo. E mesmo se Cristo apresentasse na frente dele, ele falaria, destrua este homem. A esses não tem esperança. Estou falando de atos deliberados, atos com consciência, atos que realmente deliberam a crucificação. Não estou falando dessas pessoas por ignorância, que agem sem saber o que estão fazendo. Então aqui fica para nós já a explicação do que é o famoso e tão temido e o fantasma que se cria, o que é o pecado contra o Espírito Santo. É justamente o que esses líderes, que deliberadamente, sabendo, com consciência, negavam os atos de Cristo e o mataram. Que é diferente desses que Pedro fala que agiram por ignorância, inclusive alguns dos seus líderes. Messias que foi enviado por Deus, pelos milagres que ele fez, e ainda assim, esses que pecaram contra o Espírito Santo, blasfemamente atribuíam a Satanás. Isso está em Mateus capítulo 12, verso 24. E assim, pecando contra a luz e o conhecimento, de maneira tão maliciosa, pecou contra o Espírito Santo, a qual a ignorância se opõe aqui. E que não deixa de ser pecado, nem pode ser considerado, mesmo que seja por ignorância, não deixa de ser pecado. Mas não o fizeram de forma consciente, entendem? Que existe uma diferença de quem peca de forma consciente, de uma pessoa que peca contra a luz. É o que diz lá em Hebreus capítulo 6, aqueles que experimentaram da luz, estão lembrados? Aqueles que participaram do Espírito Santo, mas pisam na luz, negam a luz. E o autor de Hebreus diz que para esses, tem chance de arrependimento? Não tem. Eu não estou falando da pessoa que nunca ouviu o evangelho verdadeiro. Eu não estou falando da pessoa que ainda não teve luz e que necessita de luz. 1 Coríntios 2, verso 8, Paulo diz justamente sobre essa questão, vai ser projetado ali, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, ignorantes, não entenderam. Agora existem pessoas, irmãos, creia nisso que eu estou falando, creia na palavra de Deus, que mesmo com todas as provas e constatando que o Rei da Glória é Cristo, desejariam a morte dele. Mesmo sabendo quem ele é, o Filho de Deus, desejaria a morte. Verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, anteriormente,
nas Escrituras do Antigo Testamento a respeito da traição do Messias, seus sofrimentos, a sua morte. Tudo isso foi profetizado, irmãos? Tudo isso foi pré-anunciado pelos profetas? Tudo isso já estava escrito? Sim. Com várias causas concomitantes e circunstâncias deles. O texto diz que ele cumpriu ele cumpriu da maneira que ele tem, tão exatamente, tão perfeitamente de acordo com as previsões deles. E ainda assim era desconhecido para as pessoas por quem eles foram cumpridos. Tão sábias e surpreendentes são as coisas ordenadas e governadas pela sábia providência de Deus, que é um Deus de conhecimento e por quem todas as ações são pesadas. Todo o padecimento, todo o sofrimento de Cristo, ele cumpriu sabendo que havia de acontecer. Cada sofrimento, cada passagem agonizante das Escrituras, tudo aquilo já havia sido pré-anunciado pelos profetas. E Cristo vem voluntariamente e cumpre isto. A morte, o que eles fizeram por ignorância, também ao mesmo tempo era um cumprimento da vontade de Deus e da voluntariedade de Cristo no seu estado de servo. É um cumprimento, é o que está aí, amados, a palavra. E Pedro repete as palavras ditas por Jesus, que primeiramente aos dois homens, os discípulos a caminho de Emaús, lá em Lucas 24, e mais tarde no cenáculo, quando abriu as Escrituras, e disse aos discípulos que o Cristo sofreria e entraria na sua glória. Pedro baseia seu sermão no Antigo Testamento, irmãos, e diz aos seus ouvintes que Jesus é o cumprimento da profecia. Pedro a todo momento, olha só, eu quero que você destaque isso aí no texto, irmãos. Como que Pedro está elaborando o seu sermão? Como que ele está argumentando com base no Antigo Testamento, nas profecias, nos textos bíblicos? Olha só, pela boca de todos os profetas. Deus fala por meio de seus servos, os profetas, mas cumpre a sua palavra por intermédio de Cristo, seu Filho. Deus providencia continuidade em sua revelação. Ele faz saber que a comunidade cristã vive na era do cumprimento, a plenitude dos tempos. Assim, os cristãos primitivos enxergam o Antigo Testamento, a humilhação e o sofrimento que levam à glória. Pedro aqui está trazendo o significado, a interpretação, a hermenêutica correta sobre os textos do Antigo Testamento. Ele está querendo dizer, tudo aqui aponta para Cristo. Tudo se cumpriu nele. E hoje, incrivelmente, como nós sabemos, as pessoas falam, não, o Antigo Testamento passou. Não tem nada de interessante para nós. Como não? Se o novo é o cumprimento de tudo que foi anunciado, de tudo que apontou, então eu tenho que pegar o novo, que é a luz, que é a plenitude, que é o cumprimento, e lançar essa luz sobre o que era o antigo. E assim interpretar o que foi anunciado antes. É o que Pedro está fazendo no seu sermão. Pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer. Pedro segue agora o exemplo deixado por Jesus. Instrui seus ouvintes no ensino a respeito do Messias sofredor. Ele lhes diz que Jesus sofreu e morreu na cruz, porque os judeus entregaram para ser crucificado. Mostra-lhe também o caminho do arrependimento ao voltar-se para Deus, da remissão dos pecados, de uma renovação de vida, que é o refrigério, e nós veremos agora no próximo verso. Mas, amados, a primeira coisa que eu queria aplicar aqui no verso 18 é: toda a Escritura fala de Cristo. Se você abrir Cantares, se você abrir lá o livro de Esther, qual livro que seja da Bíblia, você tem que encontrar ali Cristo. Cristo tem que reluzir ali, brilhar no texto bíblico para você. Essa é a chave de interpretação. Tá? Com base, claro, no que estamos constatando aqui. Verso 19. Arrependei-vos, pois. Esse pois aqui, amados, é crucial.
Porque conecta, arrepender do quê? Já está explicado atrás. Né? A conjunção liga. Arrepender do quê? De tudo isso que eles fizeram. Dessa conduta. Por mais que seja por ignorância. Por mais que seja por ignorância. A pessoa que morrer sem ouvir do evangelho, acontece o que então? Condenação. É culpada. Ah, mas é ignorante. Não interessa. Ele está falando para ignorantes, está cobrando e chamando eles ao arrependimento. Não é por ser ignorante que exime você da sua culpa, da sua responsabilidade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Segunda Ara. Mas veja, duas palavras, arrependimento e conversão, que são diferentes. Nós já trabalhamos aqui a palavra arrependimento porque ele já chamou, né, lá no verso 38 do capítulo 2, ele chamou esse povo ao arrependimento. E os irmãos lembram que a palavra-chave aqui é a metanoia, é a mudança de chave, de pensamento. Só que agora ele acrescenta outra palavra, e convertei-vos. Porque não adianta mudar aqui e a sua conduta permanecer a mesma. Arrependei-vos, pois. A versão etíope acrescenta, seja batizado. Né? Não sei se tem alguma aí que acrescenta e seja batizado. Isso vem, né, de uma versão etíope. E o sentido do apóstolo é arrepender-se do pecado de crucificar a Cristo. Repito, mesmo que por ignorância. Que é o que ele estava acusando eles. E voltar-se para ele e reconhecê-lo como Messias. Receber suas doutrinas e submeter-se às suas ordenanças. Reformar externamente na vida e na conversão. Produzir frutos dignos de arrependimento. Que mostrem que isso é verdadeiro e genuíno. Aqui tem um detalhe importante, meus amados irmãos. Porque esses homens participaram do quê? Da morte de Cristo. Automaticamente, esses a qual eles chamam arrependimento precisam crer que ele ressuscitou. Por quê? Se eu não creio na ressurreição e de que esse Cristo está vivo, não tem esperança para o que eles fizeram. Ah, se ele morreu, nós matamos ele. Aonde está então a esperança agora para nós? O que nós faremos? Tanto que ele vai ressaltar este ponto aqui nos versos finais. Amados, ele chama então os homens ao arrependimento. Ele diz a esses homens que ainda existe essa esperança. Aqui está a resposta a uma pergunta: o que faremos acerca do nosso pecado? E agora nós que matamos o Filho de Deus? E agora nós que matamos o príncipe da vida? Com base em evidência escriturística de que Deus cumpriu as profecias messiânicas, Pedro ordena que seus ouvintes se arrependam. Eles precisam renunciar à vida pregressa e dar uma meia volta, porque o converter aqui é: abandonem o judaísmo. Abandonem tudo isso que vocês estão fazendo. Deem meia volta, voltem-se para Deus. Olhem para o Filho de Deus agora e vivam de uma maneira diferente. Lembrando que muitos desses judeus estão lá na hora nona da oração, correto, Gessé? Da oração não, do sacrifício. Provavelmente eles estão indo fazer o que lá? Pedro estava indo orar, Pedro e João. Esses judeus estão indo fazer o quê? Entregar sacrifício. Imagina a incoerência na mente deles, porque se eles estão levando o sacrifício ali na hora nona, Pedro fala que eles ainda têm culpa. Ou seja, a conversão que Pedro chama aqui é de todo um sistema, é de toda uma vida. É muito semelhante ao que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, você não entrará no reino. E Nicodemos, sabendo o que ele está falando, mas como que eu vou voltar para
para o ventre da minha mãe. É um trocadilho, é um jogo de palavras entre eles. É justamente o que Pedro está fazendo com esse povo. Abandonem tudo isso. Abandonem isso que vocês vieram fazer aqui, sacrifício. Abandonem e convertam-se. Creiam neste a qual estou apresentando a vocês. Esse que vocês mataram. Creiam que ele está vivo, porque a sepultura está lá vazia e vocês podem ir lá ver. Convertam-se, irmãos. Deem meia volta. O arrependimento afeta, irmãos, a existência humana em sua totalidade. É o que nós lemos na nossa confissão. Nos torna sensíveis ao pecado. Atinge o âmago do ser. Afeta todo o relacionamento externo com Deus e com o próximo. Arrepender-se é dar as costas ao pecado. Por isso que vem em conjunto: arrependei-vos, pois convertei-vos. A mudança da sua mente deve ser acompanhada de um 180. De uma mudança de rumo. A fé é voltar-se para Deus. E Pedro diz ao povo para voltar-se para Deus, que em linguagem simples quer dizer arrepender-se e crer. E olhe só, que muitos poderiam dizer: mas nós já estamos aqui no templo justamente buscando Deus. Nós somos os filhos de Abraão. Nós somos o povo judeu. Nós somos circuncidados, Pedro. E Pedro fala para esses homens se converterem. Irmão, não importa aonde você nasceu. Não importa se é berço cristão. Não importa se o seu pai foi o Jonathan Edwards. Você precisa se arrepender. Você precisa se converter. E a maior, talvez, ironia aqui é que ele está falando a judeus que estão num horário propício para sacrifício no cerne de uma religião judaica. Num templo judeu. E Pedro, ousadamente, tanto que essas coisas vai trazer perseguição para ele, nós sabemos, né? Mais para frente. Ele está dentro de um templo, olha a coragem que tem um homem que conhece o Evangelho. Ele está dentro de um templo. Paulo fez muito isso também. Está dentro e falando: vocês precisam de conversão. Vocês mataram o Filho de Deus. Esse aí que vocês leem em Isaías. Esse aí que você vê nos profetas. Vocês mataram. Mas as boas novas é que ele está vivo. E que esse era um ato pré-ordenado de Deus. Deus quis a sua morte para que nós pudéssemos ter vida. Creiam nele. Como? Arrependei-vos de tudo que vocês fizeram. Arrependei-vos de todo esse sistema falido da religião de vocês. Arrependei-vos de todo esse tradicionalismo de vida de vocês. E creiam no Evangelho. Por isso que Cristo disse a esses homens, a esses judeus: se você amar mais sua mãe, se você amar qualquer coisa mais do que a mim, você não é digno de mim, porque aquilo já era o Evangelho. Ele já sabia que esses judeus teriam que romper com tudo, eles teriam que ser considerados anátema para o sistema judaico, eles teriam que ser expulsos da sinagoga. Jesus sabia claramente qual seria o preço deste Evangelho para um povo judeu. E Pedro aqui está fazendo exatamente isso. Pense, amado, na coragem, na ousadia. Mas sabe o que motivava Pedro aqui? O amor pelas almas. O amor pelas almas de Pedro estava acima de qualquer retaliação e de qualquer reprimenda que ele sofresse pelos judeus. E o que eu questiono aqui, tanto a mim, e gostaria que você pensasse: qual que é o seu nível de amor pelas almas e pelo Evangelho de Cristo? O que você tem feito pelo Evangelho? Eu já fiz essa pergunta aqui N vezes nesse púlpito, irmãos. Mas o que você tem feito pelo Evangelho? Quantas pessoas você tem se proposto, você tem se disponibilizado para mostrar nas Escrituras, mostrar no Antigo Testamento, mostrar como Pedro está fazendo aqui: olhe para Cristo, olha Isaías 53. Irmãos, eu já mostrei Isaías 53 para crentes, né, que se diziam crentes há muitos anos, e eles não sabiam o que falava sobre Jesus. Eu leio aqui comigo aqui, ó: e foi do agrado de Deus moê-lo.
O crente regalou os olhos desse tamanho. Não sabia! Nos tempos atuais, as pessoas pintaram o Jesus como aquele que estão nos quadros aí, europeu do olho azul, quebrando o segundo mandamento, e acha que Cristo é aquilo ali. E não tem capacidade de olhar para Cristo como um servo sofredor, como alguém que foi moído, esmigalhado por Deus, por causa dos nossos pecados. E quem tem que anunciar isso é você, crente. É você! Você tem que mostrar para essas pessoas. Você tem que explicar. Mas cadê o seu amor, a sua preocupação com isso? Cadê? Pedro está dentro de um templo judeu. Pedro está falando a homens que crucificaram. Pedro está se preocupando e diz que todos os dias ele subia com João para orar com a intenção de pregar. E nós? As pessoas do seu trabalho já conhecem a Cristo? Você já pegou a escritura e começou? Deixa eu ler uma passagem para você. Rapidinho. Depois você me fala o que você entendeu dela. Leia, mostre o texto. E ela vai te falar, eu acho que é isso. Então, aqui está falando do servo sofredor. Aqui está falando do santo de Deus. Sabia que ele veio ao mundo? Sabia que foi por você isso que ele fez? Foi por mim, foi pelos nossos pecados. Que aquela cruz é suficiente para te perdoar, para te reconciliar com Deus. Sabe por que ele teve que sofrer? Sabe por que ele foi moído naquela cruz? Dê explicações. Dê razões para as pessoas crerem no Filho de Deus. É isso que Pedro está fazendo. Olha o trabalho que Pedro está fazendo para explicar. Olha o trabalho que Pedro está tendo para explicar. Com cautela, com amor, com zelo. Mas você para na primeira rejeição. Você desanima na primeira vez que a pessoa fala, não quero ouvir nada não. Nos falta misericórdia. Nos falta amor. E é por isso que falta coragem. Porque se você amar aquela pessoa, você enfrenta o que for. Se você enxergar os passos daquela pessoa indo cada vez mais a passos largos para o inferno, e você enxergar isso e criar um senso de preocupação com aquela alma, eu tenho certeza que você vai dar uma corrida e vai entrar na frente daquela pessoa e falar, não, para aí, meu amigo. Porque eu estou vendo qual vai ser o seu final. Mas o problema é que nós vivemos como Ló, vislumbrados e olhando só para as coisas que são belas. E esquecemos, como Ló esqueceu, que o lugar que ele estava se desapartando de Abraão era o local do altar. Era o local de adoração. Era onde realmente ele poderia ver o significado das coisas. É por isso que você não prega o evangelho, porque os seus olhos estão desse tamanho nas coisas do mundo. Fala para mim no texto, onde que estavam os olhos de Pedro para estar fazendo o que ele está fazendo aqui? E eu pergunto se você, como crente, está com os olhos no mesmo lugar. Porque deveria. Deveria. E ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aqui pode surgir uma interpretação errônea, né? Como se o arrependimento ele trouxesse o perdão de pecados. Mas veja, amados, não que o arrependimento e essa reforma obtenha o perdão do pecado, senão nós podemos embasar aqui uma salvação por obras. Ou seja, as causas dele, né? A causa dessa mudança, desse arrependimento. Pois o perdão é inteiramente devido ao quê? À livre graça de Deus e ao sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que expia os nossos pecados. Mas, na medida em que isso é apenas manifestado e aplicado aos pecadores, arrependidos e convertidos. E que são encorajados a arrepender-se e voltar-se para o Senhor da promessa de perdão.
É incumbência deles e é seu interesse fazê-lo, que eles possam ter uma descoberta da remissão de seus pecados pelo sangue de Cristo. Ou seja, irmãos, o primeiro ato no indivíduo da salvação é receber a fé. A fé em Cristo. Só que no Ora dos Salutes, né, que aí vai ter algumas discussões teológicas em cima dessa ordem, mas os reformadores seguem esse Ora dos Salutes, o arrependimento ele vem em consequência desta salvação. Né? Ou seja, o andar com fé em Cristo também é um entender de que nossos pecados foram perdoados naquela cruz. E não que eu fui perdoado e os meus pecados foram apagados porque eu me arrependi. Não, é porque Ele me concedeu a livre graça de crer naquele que é o sofredor, aquele que é o santo entregue naquela cruz. E resultante a isto, eu recebi a conversão, ou seja, o convencimento do Espírito, e eu mudei o rumo da minha vida. Por graça. Então aí eu entendo que os meus pecados foram perdoados, apagados, como uma lousa, a qual foi totalmente limpa. E é interessante, amados, que esses judeus crucificaram o Senhor da glória e por esse pecado foram ameaçados de destruição miserável. O que estava na lousa desses judeus é: crucificaram o Filho de Deus. E o que está sendo apagado, se esses homens se arrependerem, nós veremos que se arrependeram, muitos, foi justamente cada vírgula e cada palavra desse crucificaram o Filho de Deus. Você precisa entender de quando você crê no justo, quando você se arrepende dos seus pecados, recebe esta graça sobre a sua vida, todos os seus pecados são apagados. O que existe de crente olhando para o seu pecado do passado e remoendo e pensando nele e se arrastando, eu queria saber se você estivesse envolvido entre esses judeus na crucificação de Cristo. Se a mensagem do Evangelho seria suficiente para você crer nele e não andar mais pensando nessa crucificação. O que é tão pesado quanto crucificar o próprio Filho de Deus? E existe perdão para isso. E você pensa: não, eu era um imoral. Eu acho que eu estou sofrendo ainda por causa desse pecado. Eu acho que isso ainda está sobre mim. Essa herança maldita, né? Fruto aí do pentecostalismo. E fica andando assim. Amado, quando você crê em Cristo, verdadeiramente, eu digo com todas as palavras e com absoluta certeza, todos os seus pecados foram apagados. Não existe mais dívida. Nem mesmo para aqueles que participaram da crucificação de Cristo. Você crê nisso? De sorte, complementa, que vem os tempos de refrigério da presença do Senhor. O que ele se quer dizer com isso? Ou estações de refrigério espiritual, alegria, paz, das grandes e preciosas promessas do Evangelho. O que é um tempo de refrigério, irmãos? Quando esta aplicação do sangue, da justiça de Cristo sobre nossas vidas, sobre esses pecadores arrependidos, ou seja, pecadores penitentes e convertidos, qual refrigério e conforto vem do Senhor? E são acompanhados com a sua presença graciosa. Ou então estações de descanso, libertação do violento calor da perseguição, que foi o caso dos santos da destruição de Jerusalém. Eles não mais apenas foram, amados, tiveram seus pecados apagados, mas eles receberam tempos de refrigério. Assim são os crentes, quando justificados por Cristo, recebem paz para com Deus. Um crente anda com esse refrigério. Sabe, né? Só para alegorizar, mas sabe quando tá aquele calor? Não sei se você já foi num lugar quente. Aí você toma uma Coca-Cola bem gelada.
aí dá aquele, né, dá uma... Mas vem na alma. É ter a presença graciosa de Deus conosco. É aquela pessoa que andava perturbada por causa dos seus pecados. E agora ela consegue olhar e orar para Deus. E ter relacionamento com Deus. O poder da lei, do pecado, não mais oprime essa pessoa. Agora ela é refrigerada. Espiritualmente falando. É isso que Pedro está propondo para aqueles que se arrependem e se convertem de seus pecados, mesmo a crucificação do próprio Filho. Repito, na aplicação desse verso. Certamente, o pecado que você cometeu não foi crucificar a Cristo. E por que você ainda continua remoendo esse pecado? Se Cristo perdoou. Por quê? Você está duvidando da eficácia da cruz? Esse texto aqui então é mentira? Na prática da sua vida? O crente anda em paz para com Deus. O crente tem acesso ao trono de graça por intermédio de Cristo. E não existe mais nada que você precisa fazer para que esse débito seja pago. Você anda agora em gratidão por aquilo que foi feito. Não para se ver livre de culpa. Entende a diferença? Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o preço da paz? Nós falamos de paz na manhã hoje. Qual é o preço da paz? Eu digo qual é o preço da paz. O sangue do Cordeiro. Esse é o preço da paz para com Deus. E eu pergunto, você tem paz? Você anda confiante no Senhor? Satanás perdeu esse poder de acusação porque você tem um advogado, um sacerdote que te representa perante o Pai. Pense nisso, meu irmão. Verso 20. E envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado Jesus. Isso não diz respeito nem à sua primeira nem à sua segunda vinda, tá? Quando ele diz, e envie ele o Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? O primeiro, amados, não pode ser nem a primeira nem a segunda vinda, porque ambas as quais podem ser terríveis para os judeus. Primeiro porque ele havia sido enviado e se foi novamente, foi terrivelmente crucificado. Então não é a primeira vinda. E a segunda, né, pode temer, porque não havia esperança talvez para muitos ali, ou para eles até então, que negaram e crucificaram este. Esses últimos porque eles poderiam concluir que ele seria enviado para se vingar numa possível segunda vinda, né? Então, amados, do que ele está falando? Se trata do envio e sua vinda no ministério da palavra e por seu espírito, para conforto das suas almas. E Pedro está dizendo o que ele disse e prometeu em João 14, verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Pedro está apresentando aqui todo o seu sermão o quê? As Escrituras. Ele está apresentando os textos do Antigo Testamento. E se aqueles que ouvirem essas palavras e guardarem em seu coração, ou seja, abraçá-las e crerem nelas, Cristo continua, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Se a palavra de Deus habita no seu coração, se você crê no Evangelho, se você crê nas palavras de Cristo, saiba de uma coisa, que Cristo e Deus habitam em nós. E é isso que ele diz, e envie ele o Cristo, que no caso está falando do próprio Espírito. Cristo habita em quem recebe a sua palavra. A palavra de Deus é o único meio para se conhecer o caminho da salvação. Os meios ordinários, naturais, não apresentam salvação.
A única forma da pessoa ser salva é ouvindo do Evangelho. Entenda isso, irmão. Você precisa abrir este livro. Você, como crente, precisa conhecê-lo. Senão nem crente é. Você precisa guardar esse livro no seu coração. E tem crente que critica a igreja, crente, né? Eles lêem a palavra todo dia. Cristo fala que aquele que guarda a sua palavra no seu coração, o Pai o amará. E claro que guardar essa palavra no coração, principalmente o Evangelho, mas o Evangelho está por toda a Escritura, desde Gênesis, em toda a Escritura. Então será que o crente precisa conhecer essa palavra? Será que o crente precisa amar essa palavra? Será que o crente precisa comer esta palavra? Será? Será que você tem que pegar seu filho? Senta aí. A leitura diária, hoje eu vou fazer com você. Ah, mas ele tem só 4 anos, 3 anos, não sei. Senta aí. De manhã eu leio Deuteronômio. Na hora do almoço eu leio Salmo. Numas 3 horas da tarde eu leio o livro de Isaías. E quando seu pai chegar, ele lê Apocalipse e explica o resto. Acabou, irmão. O crente, a criança, filho de crente, tem que saber que os seus pais, que são crentes, amam a palavra de Deus. Não chega lá do culto, porque no culto fica assim, né? Vem pro culto, né? Aí fica no culto, aí chega em casa, parece o trabalhador, né? Que chega chutando as botas pro alto, né? É o crente, após o dia do Senhor. Não, mano, isso aqui, seu filho tem que ver que você lê, que você anota, que você se dedica. Por quê? Porque você quer encontrar Cristo em cada palavra, em cada versículo. Porque é isso que te salvou. E é isso, conhecer isso, que vai dar esperança para as almas e para as vidas aí fora. Amados, ele continua e envia o Cristo porque já dantes vos foi indicado. O que ele quer dizer aqui, indicado, né? Que antes vos foi pregado, que antes vos foi anunciado nos escritos do Antigo Testamento, nos livros de Moisés, dos profetas, ou como é lido na cópia alexandrina, e também nas versões siríaca e árabe, que foi predeterminada ou preparada para você. Isto é, nos propósitos, conselhos e alianças de Deus. Então, amados, Cristo é para ser conhecido. Cristo já foi anunciado e indicado. Cabe a nós agora encontrá-lo em cada texto, em cada livro. Chance de recomeçar, irmãos. Eu queria enfatizar isso no verso 20. Pedro se dirige a judeus que, apesar de não terem aceito Jesus designado ou apontado, pregado pelos profetas, enquanto vivia entre eles, eles têm agora a oportunidade de declarar o seu Messias, declarar ele como o seu verdadeiro Salvador. Em sua graça e amor, Deus lhe concede mais uma oportunidade de reconhecer o Cristo. Amados, eu gostaria que agora você sentisse, constatasse o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho da sua longanimidade, que está dando a chance para esses judeus que mataram seu filho de recomeçar. O nosso Deus é um Deus que se ira, sim, irmãos. Mas o nosso Deus, em essência, substância, ele é amor. Em substância e essência, ele é misericórdia. Amados, o que ele faz por miseráveis pecadores é indescritível. Você vai, pisa, suja o nome de Cristo todos os dias. Você vai em vergonha. Se pudesse, crucificava Cristo de novo. Mas Deus sempre está ali, te apresentando a chance de recomeçar. Louvado seja Deus. Nada se compara a este Deus.
nada se compara ao seu amor e ao que ele faz por nós. Verso 21. Ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, inicialmente, ao qual convém que o céu receba, ou seja, segure ou retenha, né? A palavra que receba é segure, é que ele permaneça lá. Ao qual convém que ele permaneça no céu, em sua natureza humana, da forma como ele ascendeu e os apóstolos viram. E que em nada impede ou confronta a sua missão e que vem ao seu povo. Entretanto, aqui, amados, de maneira espiritual, para a sua alegria ou conforto, ou quem deve receber o céu, o reino, a glória, reinar lá, de onde dirige o desenvolvimento da sua igreja e do seu reino. Ele não voltará até que este evangelho do reino tenha sido pregado no mundo inteiro como testemunho de todas as nações. Até que o último eleito dele, a última ovelha, ouça a sua voz. Convém que ele mantenha-se lá. Porque de lá, a destra de Deus Pai, a qual Pedro já disse que ele está reinando. Convém de lá, Pedro está dizendo, não é porque ele não está aqui, que vocês não têm chance, que vocês não podem abraçá-lo, porque o trono de Davi está preenchido, meus irmãos judeus. Ele está lá no céu, glorioso. Nós vimos ele sendo levado pelas nuvens, e pelas nuvens ele voltará, como diz Daniel. Glorioso, triunfante. Não foi isso que os anjos disseram aos discípulos? Por que vocês estão aí parados? Da mesma forma que vocês viram ele indo, ele voltará. Cristo está nos céus, à destra de Deus, irmão, governando a sua igreja, prosperando, avançando. E o que eu queria que os irmãos entendessem, não é porque um país está totalmente corrompido, destruído, em trevas, que não significa que Cristo está governando a sua igreja lá. E que ele perdeu o território. Pelo contrário, nós não podemos medir esse reinado de Cristo pelas aparências que estamos vendo. Porque ao passo que o país está perseguindo os cristãos, o evangelho está alcançando outras nações e está prosperando ainda mais. E mesmo nos países perseguidos, eles estão lá nas cavernas, mas estão lá cultuando, a igreja continua lá. É invencível esta igreja. E quando eles matam 100 cristãos, chega mais 200 ou 300 e fala, eles não morreriam por uma mentira. E mais 300 ou 400 são alcançados pelo evangelho de Cristo. É assim que Cristo está glorioso. E digo demais, pasmem, é Ele mesmo que manda a perseguição para a sua igreja. Tudo subsiste nele, irmãos. Quem que abriu os selos lá? Quem que enviou a fome? Quem que enviou lá? Sabe o que é aquele cavalo da balança? Tributos pesados sobre os cristãos. Tudo aquilo é o que a igreja enfrenta, amados, já hoje, e por providência do próprio Cristo. Então, ao passo que nós vemos as coisas caóticas, nós devemos saber, Cristo está no controle. Até o dia que exterminará tudo. Restaurará todas as coisas. Como veremos aqui. Até os tempos de restauração de todas as coisas. Ou seja, de cumprimento de todas as suas promessas e profecias, relativa à plenitude dos gentios, a conversão desses judeus também, e assim a reunião de todos os eleitos de Deus. É assim, irmãos. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, põe para mim, por favor. Verso 24 e 25, preste atenção na palavra. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Quando ele reunir para si
o último dos seus eleitos, automaticamente os seus inimigos estarão sendo pisados por ele. Cristo, saiba disso, ele já concluiu a sua obra gloriosa. Ele já foi coroado. Todo poder, autoridade foi concedida a ele. Nada pode deter a sua vontade. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, irmãos. E ele virá e porá um fim a todo este sofrimento. E nós, os eleitos dele, a sua igreja, entrará no gozo completo com este rei que já vive, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Desde que o mundo existiu, Deus teve homens separados, santificados por ele, por quem concedeu o espírito de profecia. Pela boca de cada um deles falou sobre a sua igreja e sobre o seu povo. O preenchimento do número deles, a reunião de todos eles, e até que isso seja feito, Cristo permanecerá no céu e reinará lá. Pedro agora prova o seu argumento, referindo-se novamente, irmãos, a profetas do Antigo Testamento. Porque esse finalzinho aqui, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio, o próximo verso, 22, ele já vai inserir um profeta, Moisés, para explicar para nós sobre o que ele está falando. E nas suas cartas, 1 Pedro capítulo 1, verso 10 e 11, ele fala sobre isso. Foi a respeito dessa salvação, ele diz, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Tá? Então os profetas já olhavam para Cristo em toda a sua glória, em todo o seu sofrimento também. Verso 22. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro agora embasa novamente. Olha a teologia bíblica de Pedro, irmãos. Você tem noção? De um homem que está aqui, ó. Não consigo enxergar esboço aqui na mão de Pedro. Mas só aqui, ó. Lá não tinha reformatado assim bonitinho, não. Era os papiros. Provavelmente, ó. Tá aqui e aqui, ó. Em Pedro. E ele. Moisés falou isso. Tum, tum. Conhecedor das Escrituras. Tinha tablet lá para ele, não, que nem eu tô aqui, ó. Consultando, vendo os versos, colocando ali para os irmãos. Aqui, ó. Que nem Estevão. Acho que tinha esboço lá, Estevão. Olha a teologia bíblica deste homem. Olha o manuseio das Escrituras. E o povo foca só no milagre do coxo. Cadê o coxo agora? Foi importante? Foi. Para chamar atenção. Para exaltar a Cristo, claro, porque ele já fez isso. Mas principalmente para pregar Jesus Cristo. O que Pedro faz agora? Ele diz, pois Moisés disse. Ou seja, os pais judeus, os israelitas nos tempos de Moisés, ou como a versão etíope diz, nossos pais. Pedro escolhe o exemplo de Moisés dentre os profetas do Antigo Testamento. E ninguém pode discutir a situação profética de Moisés. Qualquer judeu reconhecia Moisés como um profeta. Deuteronômio 18, verso 15 é o que é citado aqui. Nós lemos esses dias. Deuteronômio 18. Não sei se você pintou lá, né? Que aquilo fala sobre Cristo. Pois bem, fala. A luz, ó, que eu falo para os irmãos. Pega o Novo Testamento, lança a luz no Antigo. Opa, aqui é de Cristo, ó. E anota. Tá? Deuteronômio 18:15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam. Aí agora eu quero resgatar do Evangelho uma passagem. Lá no monte, né, da transfiguração. Quem que aparece lá com Jesus?
Quem é os dois? Ah, Moisés. Aí qual que vem a voz de Deus que vem do fundo? O que Deus fala? Ouçam-no, obedeçam a ele. É justamente o que foi pré-anunciado pelo profeta Moisés. É por isso que ele aparece lá. Porque ele mostra que Cristo é o cumprimento daquilo que ele disse. E Pedro estava lá. Você imagina a mente de Pedro agora, conectando todos esses fatos. E a Bíblia, como que Pedro agora está aqui? Meu irmão, num raciocínio, no colocar dos textos bíblicos, entendendo o que se cumpriu, coisa que as pessoas hoje não entendem nada. Mas está tudo aqui explicando, anunciando, basta a pessoa ter o cuidado necessário com a palavra de Deus. E a primeira parte da citação de Deuteronômio 18 é suscitar-vos ao Senhor vosso Deus. Ou seja, o Messias, e que é o Senhor Jesus Cristo, que responde a todos esses personagens. Ele foi o profeta em todos os sentidos, que trouxe a revelação da vontade divina. Ensinou o caminho, explicou perfeitamente as escrituras da verdade. E predisse coisas por vir. Ele foi ressuscitado pelo Senhor. Foi ungido pelo seu Espírito, enviado por ele, e isso ao povo judeu, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele era o ministro, ele era o profeta. Então, amados, ele continua, porque ele foi ressuscitado, ele apareceu, ele foi levantado. Sabe aquela semente de Gênesis 3,15? Que viria? Ou seja, ela veio, ela nasceu. Cristo nasceu, Isaías profetizou o nascimento deste profeta. Ele nasceu, irmãos. Suscitar-vos ao Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. De seus irmãos, dessa semente, desta nação, entre vocês judeus. O texto hebraico em Deuteronômio 18,15 também é dito do meio de ti. Mas com essas frases são sinônimas. Sabe o pacto abraâmico, irmãos? Serão abençoadas em ti, Abraão, as famílias da terra. Por quê? É a descendência que veio. Se você ler lá os primeiros, a genealogia em Mateus, a genealogia em Lucas, tem lá Abraão? Tem. Ou seja, amados, está neste cumprimento. Nós somos abençoados em Abraão através de Cristo. Pedro, então, está aqui dizendo, reforçando o que Moisés disse. Um profeta semelhante a mim, isto é, para Moisés, que é a pessoa que fala, entre quem Cristo há um acordo. A lei foi dada por Moisés. O evangelho veio por Cristo. Moisés foi o mediador entre Deus e o povo de Israel, correto? Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Moisés, sob Deus, foi um instrumento de redimir o povo de Israel do Egito. Ele foi instrumento para tirar o povo do Egito. E Cristo? Ele é o redentor do povo e que traz perdão para os seus pecados. Ou seja, podemos dizer que Moisés era um tipo de Cristo? Podemos. Porém, com muito cuidado, porque o autor de Hebreus disse que Cristo excedeu a Moisés em todos os aspectos. O autor de Hebreus expõe isso de forma sucinta, quando diz que Moisés era um servo na casa de Deus. Porém, Cristo é o filho sobre a casa de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 3, versos 5 e 6. Moisés instituiu a primeira aliança para a nação de Israel. Mas essa aliança se tornou obsoleta, conforme o autor de Hebreus diz, em Hebreus 8,13. Cristo instituiu uma nova aliança em seu sangue, para todas as pessoas e para todas as nações. E o texto diz, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Todas as suas doutrinas devem ser acreditadas, abraçadas e professadas. E todos os seus mandamentos devem ser obedecidos. E todas as suas ordenanças submetidas. Isso é ouvir. E a ele tem todas as coisas, entregue, ordenada por ele. Pedro diz a seus ouvintes, judeus, que se creram nas palavras de Moisés, porque não tinha judeu algum que recusava Moisés. Então Pedro aqui está sendo muito sábio. Vocês creram em Moisés? Pois bem, ele falou sobre este. E ele disse mais, a este ouvi.
quanto vos disser. E a pergunta que eu faço aos irmãos: você tem dado ouvidos a este que já veio? Você tem dado ouvidos com a sua vida? Você está prestes a dizer aqui que você tem ouvido ele. Mas o ouvir não é só entrar aqui, sair aqui. Você tem obedecido, se submetido ao que ele diz. Então, que você faça isso. Porque o verso 23 fala sobre as consequências. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. Sabe lá Mateus 7 que eu li para os irmãos na quarta-feira passada? Senhor, Senhor, não fizemos isso, aquilo outro. E Cristo categoricamente dizendo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que ele não vos conhecia? Porque eles não ouviam a sua voz. Não tinham uma disposição para com a palavra de Cristo. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, toda pessoa, todo homem, mulher, que não ouvir esse profeta, nem acredite no que ele diz, nem faça o que ele ordena, ou como está em Deuteronômio 18:19, não darás ouvidos às minhas palavras, que lhes falará em meu nome. Para aquele que não ouve a Deus, e cujo nome fala, e cuja palavra ele entrega. A esses, eles serão exterminados. Destruídos do meio do povo. O texto hebraico diz: eu o exigirei deles. Isto é, destruição imediata de Deus. E assim aquele que transgride as palavras daquele profeta é culpado de morte pela mão do céu, pelo juiz, que foi notavelmente cumprido na nação judaica por sua rejeição de Deus como verdadeiro Messias, aquele profeta. Aqui está a proverbial moeda de duas faces. De um lado, Deus dá a ordem de obedecer. Do outro lado da moeda, ele revela a consequência da desobediência. Amados, Deus chama os judeus a ouvirem as palavras de Moisés. Porque assim como a salvação é hoje, como ele abriu agora, se você rejeitar hoje, talvez amanhã você acorde já na condenação e no extermínio. É uma moeda de duas faces. É o creia e viva, ou desobedeça e morra. Mas baseadas no profeta, no santo, em Cristo Jesus. Nós, amados, você que nos ouve, devemos abraçar essa mensagem urgentemente. Crer em Cristo urgentemente. Ter um relacionamento de ouvir, obedecer, estar disposto a Ele. Para que você não se surpreenda mais tarde. Porque toda desobediência trará uma consequência. E nós, amados, precisamos entender isso. Semana que vem, nós veremos aí as consequências, né? E o que Pedro continua a dizer aqui sobre os profetas, tá bom? Mas que Deus faça crescer em nós esse temor, o amor por almas, olhar nessa pregação aqui a importância do Evangelho. Amém? Gostaria de fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Pai de amor, te louvamos, te engrandecemos e pedimos pela sua graça em nossas vidas. Principalmente, Deus, nos dando o senso sobre a urgência do Evangelho, a urgência, Senhor Deus, para que as almas ouçam dessa mensagem. Ó Senhor, mude este nosso relacionamento e compromisso. Mude, Senhor Deus. Nos dê os olhos, nos dê a alma, Senhor. Precisamos, Pai de amor, entrar neste compromisso com Cristo, sobre o seu reino, sobre anunciar, Deus, a palavra, anunciar, Deus, a mensagem salvífica. Ajude tanto eu quanto os meus irmãos, Pai de amor. E que possamos crescer, Deus, em arrependimento, crescer em gratidão ao Senhor. Que assim como Pedro, Senhor Deus, não estabeleceu ali
apenas um juízo, mas apresentou a solução. E nós possamos ter, ó Deus, este senso. Possamos, ó Pai de amor, mostrar a esperança para essas pessoas. Mostrar que Cristo reina, vive e pode sim salvá-los. Ó Deus, que possamos crer nas palavras desta mensagem, que nossos pecados foram apagados completamente, ó Deus. Ó Senhor, nós precisamos pregar o Evangelho diariamente para nós mesmos, ó Deus. E eis o Evangelho sendo anunciado por Pedro. E eu te agradeço por isso. Por poder ouvir, anunciar, aqui juntamente com os meus irmãos, mais uma vez essas palavras gloriosas. Te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Amados, gostaria que os irmãos se colocassem de pé, nós vamos já nos preparar para a ceia do Senhor. Antes de participarmos, gostaria de ler aqui com os irmãos o catecismo, A pergunta 17 agora. Farei a pergunta, os irmãos podem responder, por gentileza. Na manhã foi perguntado por que ele deveria ser o homem justo, E agora a pergunta, por que ele também deve ser Deus verdadeiro? Resposta. Ele deve ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar o peso da ira de Deus em sua natureza humana e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Somente um Deus poderia suportar o peso não foi, amados, parcela da ira de Deus. Deus descarregou toda a sua ira sobre Cristo. Somente um Deus que possuísse uma forma humana poderia suportar isso. Nenhum outro. E por isso, então, que ele deveria ser verdadeiramente Deus e, ao mesmo tempo, homem justo. Então, isso explica, o nosso catecismo é importante, porque explica o porquê das duas naturezas de Cristo e a sua importância. Amém?